E nesse vídeo a gente vai dar uma olhadinha numa das vulnerabilidades que são bastante exploradas e também uma das mais conhecidas. A gente vai falar hoje sobre IDOR. Olá, seja bem-vindo ao Guia Anônima, um canal que fala sobre segurança da informação e hacking. Eu sou Afonso da Silva e nesse vídeo a gente vai dar uma olhadinha numa das falhas mais conhecidas, a IDOR, também conhecida como Insecure Direct Object Reference, que é uma das vulnerabilidades que alguns anos atrás fazia parte constantemente do OWASP Top 10, né, do Top 10 da OWASP. Então aí 2007, 2013 também e outros anos, essa vulnerabilidade ela estava sempre entre as vulnerabilidades que mais eram exploradas. Ainda hoje, ela é bastante recorrente, principalmente na parte de pentest, análise de vulnerabilidades, dependendo da estrutura do sistema, e ela também ocorre aí de vez em quando em alguns programas de bug bounty, né? Em algumas empresas dispostas nos programas de bug bounty, mas assim como o SQL Injection meio que já não é tão recorrente assim, a IDOR ela vem perdendo um certo espaço ao decorrer dos anos, o que é normal, já que o público vem que as empresas, né, elas vêm se preocupando um pouco mais com segurança da informação. Ou não, né? Porque a gente está no Brasil também. E vamos lá. O que é um IDOR? A gente nem vai traduzir, porque a tradução fica meio ridícula e ninguém fala isso em português. É sempre em inglês ou sempre a sigla, que é a IDOR. E basicamente ela é uma vulnerabilidade que faz com que os objetos internos possam ser manipulados, tá? Então, quando a gente diz um objeto interno, ele pode ser um diretório, pode ser um arquivo, pode ser um registro de banco de dados, e isso tudo pode ser manipulado tanto por URL como input, cookie ou assim por diante. E ela ocorre quando o desenvolvedor ele basicamente expõe uma referência de objeto interna da aplicação web. Então é quando ele se descuida e deixa uma referência totalmente aberta e essa referência pode ser manipulada. Aí vem o IDOR. E o exemplo, para ficar bem claro, é esse que está na tela. Olha só. Eu coloquei na tela um URL e dentro desse URL, se você for ver no final, ele tem um endpoint que é o user ID igual um número. E aí, se eu trocar esse número, eu acabo recebendo outras informações via GET, tá? Então vamos dar o exemplo que esse user ID é o meu e ele me devolve na tela para mim, tá? Ali visualmente, um feedback visual no meu nome, o meu e-mail e o meu ID de cadastro, por exemplo. Só que se eu alterar esse ID para um número superior, ele não vai mostrar as minhas informações, ele vai mostrar a informação de outra pessoa. Então isso é uma vulnerabilidade de IDOR. Só que isso não necessariamente sempre ocorre por meio de GET. Pode ocorrer tanto por meio do POST, tá? Que não é via URL, né? Que é o envio via POST, tá no nome. E também pode ocorrer por meio de outras configurações, como por exemplo de cookie, ou até mesmo, por mais estranho que seja, no próprio código pode ter alguma coisa, vai saber. Você vai lá no inspecionar elemento, altera no front-end, dá um F5 e ele muda a página. Cara, eu já vi tanta coisa bizarra em sistema que isso não seria o mais bizarro de tudo. Então, isso pode estar presente tanto em cookie, quanto em código, quanto em post, get e até mesmo requisições de API, né, os requests de API. Então, essa vulnerabilidade ela pode ser explorada amplamente em diversas situações, ok? E basicamente para você fazer a verificação de um IDOR, se ele não for, é claro, via GET, que é muito fácil, né? É só você bater o olho que você enxerga aquele IDOR, mas você pode fazer isso tudo simplesmente utilizando um proxy. Você não precisa de muito esforço para utilizar um proxy, um burp switch ou outro tipo de proxy da sua preferência para você analisar aquela requisição e verificar se pode ou não existir um IDOR dentro daquele exemplo, dentro daquele escopo que você está testando. Um outro ponto também é que você pode primeiro fazer uma enumeração de endpoints, um param spider, alguma coisa do tipo, e dentro dessa enumeração de endpoints tentar fazer algum IDOR, tentar utilizar dessa vulnerabilidade dentro de algum endpoint. Pode ser que dê certo, pode ser que não dê certo, tudo depende porque existe sempre a possibilidade de, sei lá, ter um endpoint configurado dentro do site, mas que ele não está em uso, então quando você está usando aquele sistema para fazer a análise, ele acaba não aparecendo porque ele não está em uso, mas ele existe. Então fazendo uma verificação com Parent Spider, talvez você tenha esses endpoints um pouco mais visíveis
endpoints que talvez não sejam tão utilizados com recorrência, e aí você pode tentar um IDOR por meio deles, ok? E bem, além, é claro, de dar uma olhada no GET, POST, Cookie, Request API, código e tudo mais, você sempre pode dar uma olhada nas ferramentas, né? Existem algumas ferramentas que te ajudam ao encontrar IDORs, né? A gente tem o AspZap, que faz muito barulho, mas pode fazer isso. O Dalfox também pode fazer isso. E o Param Spider para você enumerar os endpoints, é claro. Mas ferramenta não é tudo. Esse tipo de vulnerabilidade eu acho que talvez seja mais fácil encontrar manualmente. Eu disse talvez, não quero me comprometer com isso. E bem, como você pode se prevenir a um IDOR? A gente vai falar da prevenção, depois a gente já vai partir para a prática, para mostrar para você na prática basicamente como funciona isso. Então olha só, para você se prevenir, você pode fazer o seguinte, você pode fazer a utilização de referências indiretas do seu objeto. Isso significa que o seu objeto ele não vai conversar diretamente com o back-end, ele vai conversar com outro objeto. Então, nesse caso do ID, por exemplo, esse user ID ele não vai comunicar diretamente com o banco de dados. Ele vai passar essa informação para outro objeto e esse outro objeto que vai se comunicar com o banco de dados, e aí você não consegue fazer essa alteração ou não deveria conseguir manipular esse outro objeto porque ele não é uma referência pública. Ele não é um objeto que está público para você fazer essa alteração, ele está no back-end e só quem tem acesso, só quem deveria ter acesso a ele é o objeto que está público, né? Então é um objeto referenciando um outro objeto e esse segundo objeto ele não é público. Outro ponto que você tem que fazer é verificar cada acesso de cada objeto. Então, analisar se esse objeto ele pode ter acesso a essa informação ou se esse objeto ele está configurado com seus acessos corretamente. Além disso, você também tem que verificar as autenticações e as autorizações de cada objeto. Nesse caso do User ID, eu não poderia ter visualizado a informação de um outro cliente. Eu só poderia ter visualizado a informação do meu próprio ID e isso deve ser confirmado, por exemplo, por meio de login. Então, se eu estou logado no User ID 1, eu só posso ver as informações do User ID 1. Eu não posso ver as informações do 2, ou do 3, ou do 4. É um erro de configuração de sessão, basicamente, né? Mas é uma falha de IDOR. Além disso, você pode evitar a exposição dessas referências ao objeto. Então, fazer uma configuração para que esses objetos eles não apareçam em público, basicamente, apenas por back-end, você passa essa informação por input, alguma coisa do tipo, esse input é tratado para depois cair dentro do objeto, e você também pode fazer com que essas referências, esses objetos, eles não se comuniquem diretamente com o banco de dados, por exemplo, que é o caso que a gente vai mostrar aqui, que ele se comunica direto com o banco de dados, né? Um exemplo prático. E se você quiser ler mais sobre isso, eu acho que eu vou conseguir deixar nos comentários fixados uns links para você dar uma olhada a fundo sobre essa situação aqui sobre o IDOR, que é uma vulnerabilidade tecnicamente simples. Mas eu estou aqui com a tela, vou abrir a tela aqui para você, dar uma olhada. Olha só, a gente está aqui no VulneWeb, que é bastante conhecido, né? Eu já expliquei sobre o VulneWeb, já mostrei ele nos cursos e tudo mais. E olha só que interessante aqui no VulneWeb o que eu tenho. Eu tenho aqui no VulneWeb uma URL, e essa URL ela tem um ID de artista, tá vendo esse ID de artista? Olha o que acontece quando eu mudo esse ID de artista. Quando eu troco, ele troca o artista. Teoricamente, isso não deveria ocorrer caso esse sistema fosse um sistema crítico. É claro que ele é um sistema com vulnerabilidades propositais, tá? Então isso ocorre exatamente por conta disso. Mas vamos supor um cenário aqui que eu estou conectado como o artista R4. Eu tô logado, eu fiz o login, eu coloquei o meu usuário e minha senha e essa é a minha página de perfil, certo? Eu tô logado. Se eu tô logado, eu só posso visualizar as informações do User ID 1, que sou eu. Eu não poderia visualizar as informações do User ID 3, por exemplo. Então, quando eu coloco o User ID 3, eu estou visualizando aqui a informação do Lizai, mas eu não poderia, porque o Lizai está logado na conta dele, então ele teria que ver só o dele e eu teria só que ver o meu. A gente está supondo, é claro, porque esse é um ambiente com falhas propositais, e nessa situação isso daqui não seria exatamente uma vulnerabilidade grave, já que não existe um login. Nessa situação aqui, né? Real, não existe um login, mas na situação hipotética eu coloquei um login para ficar mais legal. E por que eu disse da referência de banco de dados? Esse objeto ele está diretamente referenciando um banco de dados. Então, por meio do GET, eu consigo
obter aqui uma falha do MySQL, ok? Então, nesse caso, ele está comunicando-se diretamente com o banco de dados, ele não está passando um outro objeto indireto, ele não está passando outra referência, é o comando que eu coloco no GET, vai para o banco de dados e é isso aí. Então aqui eu poderia também colocar um SQL Map para rodar e obter informações do banco de dados com tranquilidade, beleza? Então, daria para fazer isso por aqui também, o SQL Mapzinho rodando, já que existe aqui uma injeção de SQL Injection, né? Então, esse daqui é a prática simples pra caramba para você entender o funcionamento de um IDOR. Então, essa é uma das falhas que ocorrem várias vezes em vários lugares, principalmente porque a gente está no Brasil e muitas empresas, até mesmo de tecnologia, não dão bola para segurança. Isso tende a mudar, espero que mude, espero que as empresas tenham um pouquinho mais de noção que segurança da informação é algo importante. E essa foi uma explicação básica sobre a IDOR, até porque esse era o meu objetivo, né? Não queria dar uma aula totalmente avançada sobre a IDOR, porque nunca foi o objetivo desse canal fazer isso, o objetivo sempre foi passar a base, e essa é a base do IDOR. É muito importante saber a base, né, pessoal? Então, basicamente é isso. Espero que você tenha gostado. Não se esqueça de deixar o seu like, se inscrever no canal, compartilhar esse vídeo com os seus amigos e dá uma olhada na descrição, porque na descrição a gente tem os nossos cursos e a nossa loja que está disponível por tempo indeterminado. Então, se você quiser comprar uma camiseta da hora, tá lá na nossa loja, ok? Se a loja der certo, a gente divulga mais tarde, talvez aí no mês que vem. Enfim, a gente está em um período de teste de um mesinho da loja com estampas e tudo mais. Então, dá um confere lá, quem sabe você curte alguma coisa. E os nossos cursos aí também, né? O Python para Hackers, que tem como objetivo te ensinar a desenvolver ferramenta de segurança. O 25 ferramentas para Pentest, que tem como objetivo te apresentar mais do que 25 ferramentas para Pentest. Tá no nome do curso, não tem mistério. E é isso. Valeu, falou e até mais.